Tô aqui fazendo a minha unha e nós vamos conversar um pouco sobre matrimônio. Mais um episódio do nosso Vida de Mulherzinha. Tô fazendo a minha unha porque estou evitando gastos. Não quero gastar com salão, mas também não quero aparecer aqui com a unha velha, feia, podre. Então é o seguinte, gente. Eu estou de mudança agora. Eu, meu marido, meu bebê. Eu tenho 35 anos e hoje nós vamos conversar sobre diferenças entre casais, linguagens de amor e a forma como você pode melhorar isso no seu casamento. Eu vim de um divórcio. Há uns 3 anos atrás, eu passei por um divórcio não muito fácil. Não foi fácil passar pelo divórcio que eu passei, visto que foi o que impediu o divórcio. Eu fiquei casada em torno de 10 anos com a mesma pessoa. Eu conheci ele aos 19, aos 31 eu tava terminando o casamento. Um casamento que era bom. Enfim, vai ser assunto para outro episódio. Agora, o que eu vou conversar com vocês é sobre o que eu estou vivendo atualmente. Eu fiquei 10 anos condicionada aos comportamentos dessa pessoa. A forma como ele agia com a vida, como ele me atendia, como ele fazia as coisas dentro de casa. E fiquei, quando a gente se separou, 1 ano e 7 meses sozinha. Nesse 1 ano e 7 meses sozinha, eu fiz questão de curtir bastante. E quando meu atual marido apareceu, eu entendi que eu queria me casar, ter filhos. Tá, fui lá, casei. Meu marido, 38 anos, morava com os pais ainda. Já tinha um filho. Trabalhava na empresa dele, engenheiro, e a mãe fazia muito por ele, né? Ajudava. Ele fazia as coisas de dentro de casa, mas a mãe estava sempre muito presente em fazer as coisas para ele. Ele é o filho mais novo. E uma característica que ele possui é o delegar. Ele tem empresa, muitos funcionários, ele tinha esse condicionamento de delegar afazeres aos funcionários dele. E eu, vinda de um condicionamento, de um casamento onde o meu ex-marido fazia muito, me atendia bastante e tinha outro tipo de projeção de tempo, de organização. Entrei no casamento, mulher, achando que ia ser igual ao anterior. Pobre dela, né? Pobre dela no sentido de que, não que eu esteja vivendo uma coisa pior do que eu vivia antes. Se fosse pior, eu não estava no casamento. Mas é uma condição diferente. E o que eu precisei ser? Adaptativa. O meu marido hoje, o Paulo, ele tá com 38 anos e ele melhorou bastante em vista do nosso início. Ele tem outra maturidade, por isso ele estava solteiro até o momento, ele nunca foi casado antes. E uma maturidade um pouco mais egoísta, um pouco mais machista, desorganizado e mandão. É, minha filha, meu marido mandão. E eu trabalhava fora antes, muito mais do que agora. Eu tinha uma função ativa de colaborar financeiramente dentro de casa.
muito maior do que agora, até porque agora nós temos um bebê que depende muito de mim. E eu faço questão de entregar meu tempo pro bebê de forma muito qualitativa. Eu esperei muito para ter o Paulo César, o bebê. E eu sobrecarregada, por quê? Me sentindo sobrecarregada. Não é que eu estou sobrecarregada, mas no início do puerpério eu estava sobrecarregada. Nós, sem ajudante em casa, eu sem babá, tendo que cuidar do neném sozinha. O Paulo Júnior chegava muito cansado, porque ele dobrou a carga de trabalho dele, chegava muito cansado. E deitava e dormia, me ajudava pouco à noite, mas eu naquele apego com o Paulo César, eu ficava com medo de delegar essa responsabilidade para ele, cobrar muito disso dele, de noite ele é sonâmbulo, ele não conseguir cuidar da criança da forma correta, enfim, cair, deixar o bebê cair. E eu vesti essa responsabilidade por causa do excesso de apego com o bebê. E outro detalhe, meninas. Eu e o Paulo Júnior, a gente foi morar junto com... 2 meses ele já tava dormindo na minha casa, bem grudadinho mesmo. E aí a gente aprendeu a se conhecer, a gente não teve aquele namoro. A gente aprendeu a se conhecer morando junto, casados. E hoje nós temos 2 anos e pouquinho de relacionamento. Eu posso dizer que agora que a situação melhorou. Porque esses 2 anos de ajuste, gente, sério, foi muita briga. Muita briga. O marido era um pouco egoísta, eu um pouco mimada. Ele é muito mandão. Ele é muito mandão. Eu não sou uma pessoa mandona, mas eu sou controladora. E quem me ajudou a ver isso foi ele. Mas ele é extremamente mandão. Minha sogra é uma pessoa que delega muito. Ele mesmo já falou, minha mãe é muito boa para direcionar as pessoas para fazerem as coisas. E às vezes na hora do almoço ali, a gente até ri, o almoço em família, né? Meu sogro, vai lá, faz assim, falando pra minha sogra. E minha sogra, faz isso, vai lá fazer isso. Então, era cultural de onde ele veio, ver os pais, um falando pro outro o que tem que fazer. E ele vestiu isso como hábito dele. E esses dias a gente, na mudança, ele falou assim, eu estava sentada, eu estava muito cansada, eu tinha acabado de ter uma crise de choro, porque eu queria lanchar, eu tava com muita fome, eu faço jejum para emagrecer. Eu tenho um canal de emagrecimento também, e eu divido lá com vocês essas experiências. Eu faço um jejum para emagrecer, faço de 18 horas, de 16 horas. Eu tava saindo do jejum, tava com muita fome, e fui fazer um lanche, e o Paulo César na rede, tava choramingando e tal, e eu comecei a ter uma crise de choro ali. E fazendo a comida, mudança, casa bagunçada, meu marido trabalhando lá embaixo na obra, e dava para ouvir o bebê chorando, mas eu não sei se ele ouviu, acho que ele não ouviu, e eu sozinha lá em cima, e aquele calor, cansaço, tive uma crise de choro, o bebê ficou na rede, choramingando, sozinho. E eu na crise de choro fazendo a comida, e comecei a comer matando a fome, mas a comida não tava... Eu não tinha prazer naquele momento, eu tinha angústia, eu tinha dor. E aí, de repente, meu marido sobe e a gente mexendo com mudança e tal. Ele vai e fala assim, eu tinha levado o sabão em pó da casa que a gente morava para o apartamento que a gente está se mudando. E ele falou assim... olhou as roupas sujas das crianças, né? Que ele tem um filho também, meu enteado do coração.
Aí ele falou assim, Aline, coloca essas roupas pra baterem. O Paulo César já tinha acalmado e eu tava ali comendo. Gente, aquilo me supitou de uma forma que eu fiquei assim... Eu falei, sério que ele tá falando isso pra mim? Cara, eu tô aqui cansada. Ele não me ajudou com o bebê. Eu tô com fome, eu tô engolindo a comida. Eu não tirei tempo pra comer com prazer. Eu estava me sentindo sobrecarregada. Eu contei 1, 2, 3, eu contei 1, 2, 3, eu contei 1, 2, 3. E falei, como que eu vou resolver isso? Não respondi ele. Não respondi ele. Aí ele ficou responsável de arrumar o quarto e eu a cozinha. De repente eu já estava lá ajudando ele a arrumar o quarto. Não falei nada. Aí ele falou assim... Eu não coloquei as roupas pra lavar, não. Aí ele falou assim... Desocupa essa mesinha aqui que eu preciso descer ela pra desocupar aqui o quarto pra gente colocar nossas coisas. Eu vou tirar essa mesinha aqui que ela não tá funcional aqui. Aí ele já mandou eu lavar a roupa. Ele mandou eu descer, desocupar a mesinha. Fiquei caladinha. Fui arrumar o berço do bebê. E ele já tinha falado assim, amor, deixa o berço do neném arrumadinho, que hoje nosso príncipe vai dormir no bercinho dele. Fui arrumar o berço do bebê. Não desocupei a mesinha. Quando ele subiu, o berço já estava arrumado. Ele não olhou pro berço arrumado. Aí o que ele falou? Você não desocupou a mesinha, amor. Amor. Ele me chamou de amor. Assim. Eu falei, meu Deus. O que eu faço, Senhor? Vamos trabalhar a paciência, vamos trabalhar a sabedoria. Aí eu falei assim, você decide. O que é que você quer que eu faça, meu amor? É pra lavar as roupas? É pra arrumar o berço ou é pra desocupar a mesinha? Visto que você estava responsável de arrumar o quarto e eu a cozinha. Não gritei, não usei de palavrões, entendeu? Fui só um pouco irônica. Aí ele olhou, aí ele começou. É assim, amor, que desocupa a mesinha. Aí eu, é assim, amor, que faz isso. Falei, pois é, eu tava comendo e você pedindo pra que eu fizesse as coisas. Tô fazendo no meu tempo, tá? Cozinha era minha responsabilidade. Eu não falei que era pra trazer o sabão em pó, porque eu já sabia que eu tinha que lavar as roupas. Você não precisa falar o que eu preciso fazer. Então, beleza. Nós não discutimos por isso. Eu fiquei um pouco assim, na minha, caladinha, deixando ele conversar mais no dia da mudança. Eu tava mais introspectiva. É lá onde eu falo, sempre aqui no canal. A sabedoria no silêncio. Fiquei calada. Fiquei muito calada. Nisso, gente, esse homem foi vendo que eu tava bem introspectiva, bem caladinha. Esse homem me bajulava o dia inteiro. Ai, meu amor, minha gostosa, não sei o quê. E o que a gente vai jantar? E, nossa, meu bem, você tá muito linda. Neném pra cá, neném pra lá. E eu caladinha, séria, introspectiva. Não briguei. Ele cheirou na corda sozinho, que eu estava cansada. E aí, gente, disso daí, eu tirei tanta sabedoria, eu tirei tanta reflexão. Gente, que cabelo é esse? Eu tirei tanta reflexão. Não adianta você brigar. É cultural dele ser esse homem mandão, um pouco mimado também. 38 anos, morava... Não, tem 2 anos. Até os 36 anos, morou diretamente com os pais. Filho mais novo. Ele foi um filho rebelde. Então, ele tá se ajustando muito bem, tá dando tudo certo. Ele mandão. Eu decidi parar de ficar brigando com o meu marido por causa disso.
que a gente ia desgastar. E às vezes ele faz a coisa num ímpeto assim de... Porque é dele ser assim. Não é que ele quer me amolar, ele quer me sobrecarregar. Não é isso. Ele fala e sai, entendeu? Porque tá acostumado. A mãe fazer pra ele, fazia, né? Os funcionários da empresa dele. Eu falei, gente, meu marido não tem um problema comigo, isso é dele. Então eu vou resolver de outra forma. Aí eu comecei a brincar, falei, não, mas você gosta de mandar, hein? Comecei a chamar ele pelo nome da mãe dele. Aí a gente cai na risada, brinca, leva tudo na esportiva e dá tudo certo. Então parei de carregar isso pro meu coração. Meu marido não tem um problema comigo porque ele tem esse jeito dele. E ele já melhorou bastante, tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele vai mudar isso, ele vai parar de me amolar. Então, eu deixei a minha sabedoria agir nisso. Outra questão. Você está de fato sobrecarregada? Você está desorganizada? Você está de fato sobrecarregada? Você tá assim, nossa, eu tô fazendo esse tanto de coisas. Eu tô muito... Você tá muito vítima? Você tá sobrecarregado? Ou você tá dando conta de fazer e tá bravo porque você tá com um monte de coisa pra fazer? Amiga, se você tem esse tanto de coisa pra fazer, pra resolver, porque você é capacitada, Deus entregou isso pra você porque você vai dar conta. Ou você tá brava porque você queria uma empregada, você tá brava porque você queria seu marido fazendo as coisas o dia inteiro pra você, você tá brava porque não tem rede de apoio. Tudo bem, a gente cansa, deita, dorme mais cedo, desacelera um dia da semana, 2, tira um final de semana pra você e sua família. Mas é isso, amiga, você está sobrecarregada, ou você tá brava porque você tem esse tanto de coisas pra fazer. Você tá conseguindo fazer? Se você estiver conseguindo fazer, amiga, vai que é tua. Deus entregou pra você, você vai conseguir. Faz no seu tempo, entendeu? Você fica brava porque você tem esse tanto de coisas pra fazer. Eu já fiquei muito chiliquinha, nervosa. Ai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que treinar, eu tenho que ser bonita. Eu tô cansada. Adianta, amiga, reclamar? Agora você não tem dinheiro, agora eu não tenho dinheiro pra ter uma empregada. Mas Deus me deu uma família, Deus me deu um lar, Deus me deu um marido empreendedor. Deus me deu um marido provedor. Deus me deu um filho saudável. Deus me deu um lar pra mim cuidar. Pode não estar assim impecável, mas não fica chiliquenta, não fica brava por isso, não fica revoltada com a vida porque você tá com esse tanto de coisas pra fazer. Entendeu? Esse era o meu problema. E eu ficava braba, chiliquenta, porque não tinha tempo pra massagem, não sobrava dinheiro pra fazer isso, não sobrava dinheiro pra fazer um botox, ou então eu não tinha tempo pra ir pra academia e ficar lá 1h30, 2 igual eu ficava antigamente. Agora, minha filha, se você vai e consegue fazer 40 minutos, já tá ótimo. Você tá brava porque você não dorme mais igual antes de ter filhos. Você tá brava porque quando você era solteira, quando você tinha outra rotina, você conseguia dormir até 8 horas da manhã. Hoje seu marido acorda mais cedo e você acorda junto com ele. Amiga, você tem marido? Nossa, graças a Deus, porque hoje o que a gente vê é homens... A gente não vai entrar nessas vias de meio, mas hoje o que menos tem são homens. Você tem um marido? Minha filha, agradece. Seu marido não tá bom o suficiente para o seu perfil, é porque você não tá rezando o suficiente, você não tá orando o suficiente, você não tá tendo fé. Qual o olhar que você tá alimentando sobre o seu casamento, sobre o seu marido? Então, quando a gente muda as perspectivas das situações, a gente aprende a contornar de uma maneira diferente, entendeu?
eu parei de responder tudo com muita raiva. Responder assim, eu ficava sentindo assim, ai, gente, meu marido, ele tá fazendo isso. Ele quer me testar, ele tá me implicando. Mas ele já me testou muito, propositalmente. Eu percebia, eu sabia, eu via. E muitas vezes ele me falava também. Tem isso, tá? Só que chega um ponto que você precisa administrar, mulher, uma maturidade na sua cabeça, uma fé inabalável sobre, uma inteligência emocional. Você precisa adquirir isso para você sustentar seu casamento, sua família, seu lar. Deixar de levar tudo pro pessoal. Falar, e observar mais seu marido, entender como que você pode lidar com ele de uma forma que vai agregar, que vai crescer seu relacionamento. Entendeu? Então é isso, eu queria conversar isso com vocês. Estou passando essa fase, tenho certeza que muitas mulheres estão dividindo um pouco disso que eu estou vendo. Eu tenho certeza que eu vou criar identidade com muitas mulheres que estão passando igual eu. Então esse canal aqui, gente, é pra isso. Vai lá, curte, assina, comenta, vamos conversar. A gente crescer, abrir uma comunidade pra gente ter esses desabafos. Eu espero que você seja uma mulher paciente, sábia, que dê conta de contornar todas essas situações, que você faça do seu matrimônio algo assim edificante, sabe? Aquela rocha. Minha filha, eu já me separei, só quem viveu em divórcio sabe a tristeza que é. Na verdade, eu vivi um inferno. Porque depois eu vi que não é por aí as coisas. Não vou levar pro lado, assim, sentimental. De, não quis fazer isso, você fez isso. Divórcio, separação. Amiga, restaura o que Deus já te entregou. Sem falar que é muito mais fácil, né? Você consertar aquilo que já está nas suas mãos. Amiga, se chegou pra você é porque é seu. Resolve. Vamos resolver. Vamos cuidar desse casamento aí. Vamos cuidar da sua mente. Aqui nesse canal a gente vai aprender. Tudo que eu aprender eu vou dividir com vocês. Tudo que eu falhar também. Pra vocês não fazerem igual e pra vocês fazerem igual. Tá? Eu errei. Vou ensinar vocês. Vou contar pra vocês. Aí você, nossa, a Aline fez isso. Eu não vou fazer. Ela fez, deu errado. Se bem que assim, a vida de cada um é a vida de cada um, mas geralmente, entendeu? Bom, gente, é isso, tá? Cuida do seu marido, cuida do seu casamento, cuida da sua cabeça. Deixa eu terminar de fazer minha unha aqui, que o trem tá feio. Mas até que eu esmaltei bem, ó, nem sujou muito os cantinhos. O que eu vou fazer? Eu esmaltei aqui, deixei secar, vou desocupar a geladeira, o freezer que tá assim. Aí eu vou secando mais, aí eu venho e passo mais uma mão, aí eu pego a mangueira, vou mexer com água, vai secar a segunda mão. Aí na terceira mão, aí eu vou ficar mais quietinha. Se vocês tiverem dica aí de como arrumar essa unha pra ela secar mais rápido. Eu não tenho spray secante não, viu? Vou comprar ainda, quando sobrar dinheiro. Gente, um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo, por estarem assistindo aqui comigo. E vamos viver essa vida bonita, que nós só tem uma pra viver. Vamos viver ela da forma mais gloriosa que pudermos. Deus deu limão pra nós, vamos fazer uma limonada bem docinha. Com adoçante, hein? Beijo. Curte, compartilha, assina, comenta. Vem pra cá ficar comigo.